Nós vamos refletir sobre a Escritura nessa oportunidade. O centro do culto reformado, o centro do culto presbiteriano, é o momento da pregação da palavra. E isso não ocorre em virtude do currículo do pregador. O centro do culto é a pregação porque nós cremos que o Senhor se revelou especialmente por meio da palavra. Então, por meio da Escritura, Deus fala conosco. E se o Senhor falar com você hoje, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não é à toa que você veio aqui. Não é à toa que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Se o Senhor falar com você, não reaja com o coração endurecido. Nós vamos ler a Escritura. O texto é 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 9. 1 Reis, capítulo 11, leremos a partir do 9º verso. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o edomita. Este era da linhagem real de Edom. E aí o autor compreendeu como importante e razoável contar um pouco da história desse personagem. Porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que eliminou todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, e com ele alguns homens edomitas dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Partiram de Midian e seguiram a Parã, de onde tomaram consigo homens e chegaram ao Egito, a Faraó, rei do Egito, o qual deu a Hadade uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu terras. Achou Hadade grande mercê por parte de Faraó, tanta que este lhe deu por mulher a irmã de sua própria mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe à luz seu filho chamado Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó, onde Genubate ficou entre os filhos de Faraó. Tendo, pois, Hadade ouvido no Egito que Davi descansara com seus pais e que Joabe, comandante do exército, era morto, disse a Faraó: deixa-me voltar para a minha terra. Então Faraó lhe disse: pois que te falta comigo? Que procuras? Partir para a tua terra? Respondeu ele: nada, porém deixa-me ir. Também Deus levantou a Salomão outro adversário.
E a palavra hebraica traduzida por adversário aqui é Satã, literalmente, Satã, adversário. E esse outro adversário se chama Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando, depois do morticínio feito por Davi. Eles se foram para Damasco, onde habitaram e onde constituíram rei a Rezon. Este foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, fez-lhe mal como Hadade, detestava a Israel e reinava sobre a Síria. O capítulo 11 de 1 Reis registra a decadência de Salomão. O terceiro rei de Israel foi muito influente, foi muito poderoso, entretanto, ele caiu. O homem mais sábio do mundo, o homem mais inteligente, o homem mais esperto, o homem mais capacitado em questões intelectuais, o homem de vasta cultura, comprometeu-se com o pecado. Salomão se comprometeu com o sexo, com o dinheiro e com o poder. Essas coisas conduziram Salomão à sua queda. Essas coisas levaram o grande rei Salomão à ruína. Salomão se relacionou com muitas mulheres. Ele se associou a muitas mulheres, ele se casou com muitas mulheres para formar alianças políticas. No entanto, ao entregar-se ao orgulho, ao entregar-se à imoralidade, ao entregar-se à sensualidade, a sua vontade foi enfraquecendo cada vez mais e o seu amor pelo Senhor esfriou. Outrora, o homem que escolheu sabedoria, outrora o homem que desejava ouvir a Deus, agora está rendido, está comprometido com o pecado. Seu amor por Deus se esfriou. Para piorar, o homem cuja grande realização foi a construção do majestoso templo em Jerusalém, foi também o construtor de outros edifícios. Salomão não construiu apenas um santuário. Ele construiu outros santuários dedicados, consagrados a outras deidades, a divindades pagãs do mundo da época. Salomão, prezados irmãos e irmãs, começou o seu reinado muito bem. Ele começou o seu reinado muito bem, mas terminou muito mal. E não é incomum o número de ministérios, de casamentos, de projetos que começam muito bem, mas que no meio do caminho vai perdendo o amor pelo Senhor e termina muito mal. Eu não desejo repetir a história de Salomão. E tenho certeza que você também não deseja repetir essa história. Tenho certeza que você não quer começar algo bem e perder a essência no meio do caminho. Seguramente você também não quer repetir essa história. E para não repetir essa história, é importante aprender com ela. Pessoas sábias são aquelas que aprendem com os erros dos outros. Os erros dos grandes homens da Escritura não foram registrados para nós termos condições de justificarmos nossos erros. Às vezes a gente se relaciona de forma inadequada com os erros registrados nas Escrituras. Até Davi fez isso. Até Abraão contou uma mentirinha. Até Pedro se irritou e agiu com violência. Os erros dos personagens bíblicos não foram registrados para servirem como desculpa para os nossos, mas para nos alertar
Não repita essa história. Então você que não deseja começar bem e terminar mal, preste atenção nessa história. A primeira lição que a gente aprende com esse texto é que o pecado desperta a ira de Deus. Deus é amor, sim. Deus é cheio de graça e de misericórdia, sim. No entanto, Deus é santo e justo, e a reação razoável de uma entidade justa, de um ser completamente santo ao pecado, é a ira. Enquanto a ira humana é muitas vezes manifestação da nossa imperfeição, a ira divina é manifestação dos atributos santos do Senhor, porque o Deus Santo não pode reagir ao pecado senão se irando e se opondo àquilo que é indigno. O Senhor se indignou contra Salomão e com razão. Veja lá o verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, que 2 vezes lhe aparecera. O texto trata sobre essa realidade muitas vezes ignorada. O texto trata sobre essa realidade que não é assim tão saborosa, tão agradável. O texto trata sobre a ira divina contra o pecado. O nosso tempo é marcado pela imoralidade. As pessoas querem fazer o que bem entendem. E com frequência as pessoas ficam ofendidas quando são questionadas acerca da sua moralidade individual. E dizem: o que é que você tem a ver com isso? Essas são as minhas escolhas. Já escutou isso alguma vez? Eu já, uma porção de vezes. No entanto, não existe moralidade social sem moralidade individual. Hoje em dia há grande insistência naquilo que se denomina de moralidade social. A pessoa deve ser engajada politicamente, consciente ecologicamente, enfim, é importante ter moralidade em nível comunitário, mas não existe moralidade comunitária, não existe moralidade social sem moralidade individual. Na Escritura encontramos a seguinte recomendação: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A Escritura não declara, olha, você deve amar a humanidade, porque amar a humanidade de forma genérica, de forma abstrata, é muito fácil. Eu amo as pessoas, mas eu não suporto esse vizinho chato que faz barulho até 11h30 da noite. Eu amo a humanidade, mas eu não tolero o meu amigo de trabalho, aquele barulho que ele faz com a cadeira. Não existe moralidade social sem moralidade individual. É mais fácil amar a humanidade de modo teórico que amar pessoas reais com quem a gente tem que lidar diariamente. O Deus que colocou Salomão no trono de Israel se revela como um Deus que se ira. Deus está indignado contra Salomão. A ira de Deus não é uma imperfeição, é uma manifestação de suas santas perfeições. Dizer que Deus está indignado é expressar em termos humanos a sua completa e total oposição a qualquer espécie de impiedade. O Senhor reage com ira, com desagrado a qualquer expressão de impiedade. A Escritura afirma, lá no Salmo 2, verso 12, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. O texto sagrado refere-se ao ser divino, mais um pouco, e o Senhor vai mostrar a sua ira. Também em Hebreus capítulo 1, verso 9, lemos o autor tratando sobre o ser divino: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Meus irmãos,
Deus nos responsabiliza por aquilo que nós resolvemos amar. Deus nos responsabiliza por conta dos nossos afetos. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque ele abandonou o seu primeiro amor. E olha que o Senhor fez grandes coisas na vida de Salomão. O texto diz para a gente que o Senhor apareceu para Salomão não apenas uma vez, mas duas. A grande maioria das pessoas nunca teve o privilégio de ver o Senhor. Faço parte desse time, de ver o Senhor, de ouvi-lo. Salomão ouviu o Senhor, não apenas uma, mas duas vezes. Olha que experiência fantástica. E ainda assim, Salomão se corrompeu. Ainda assim, a despeito das suas experiências, da sua sabedoria, de seus dons, apesar de tudo isso, Salomão caiu. Salomão se comprometeu com o erro. Salomão fez aquilo que desagradou o eterno Deus. Deus se indignou em relação a ele, pois Salomão desprezou o relacionamento que tinha com o Senhor. Ademais, Salomão também cometeu o maior de todos os delitos. Qual é o pecado que a Bíblia mais condena, mais reprova? Será o adultério? Será a avareza? Será a hipocrisia? A Bíblia condena todo esse conjunto de más ações, porém, o que a Bíblia mais denuncia é a idolatria. O pecado que a Bíblia mais denuncia e mais condena é a idolatria, que é a ação de substituirmos Deus por qualquer outra coisa desprezível. E eu afirmo que qualquer outra coisa é desprezível, porque na relação com Deus, qualquer coisa perde o seu valor. Qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus, por melhor que seja, perde essas propriedades boas. Porque nada pode rivalizar, nada pode competir com o lugar do Senhor em nossos corações. Salomão se comprometeu com a idolatria, veja lá o verso 10. Acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Quando nós lemos o capítulo 11, o início desse capítulo, vemos que Salomão seguiu a Astarote, verso 5, a Milcom, a Quemos, a Moloque, entidades pagãs. Salomão, o terceiro rei de Israel, prestou culto a essas entidades pagãs, a esses falsos deuses. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, com exceção, naturalmente, de nosso Senhor Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Salomão se comprometeu com a idolatria. Vejam só, Salomão quebrou o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Salomão também quebrou o segundo mandamento, que proíbe qualquer forma de manifestação do ser divino. O segundo mandamento proíbe a gente de fazer imagens e de prestar culto a elas. Ou seja, Salomão quebrou o primeiro mandamento do Decálogo, o segundo mandamento do Decálogo, e Salomão também quebrou o quinto mandamento do Decálogo, porque ele não honrou a memória de seu pai Davi. Ademais, Salomão também infringiu o sétimo mandamento, que proíbe o adultério. Dos 10, Salomão quebrou um monte. E essa é a dinâmica do pecado. A gente nunca quebra apenas um. A gente quebra um monte, de uma vez só. E se não tem um basta na nossa vida, a gente vai se
comprometendo com o pecado, a gente vai se afundando cada vez mais. Essa é a dinâmica do pecado, a gente vai se comprometendo com ele, se afundando. Como declara o salmista, um abismo chama outro abismo. É o que lemos no Salmo 42. A idolatria de Salomão é escandalosa, não é verdade? Eu não consigo admitir que Salomão fez isso. Para mim, dói ler isso daqui. Como é que um cara que teve essas experiências se comprometeu com a idolatria? No entanto, eu quero alertá-los de que idolatria é coisa sutil. Geralmente os protestantes, os evangélicos, se sentem muito confortáveis ao tratarem do tema da idolatria. Afinal de contas, isso daí é problema dos católicos romanos, dos ortodoxos, de outros. Apesar de nós não construirmos imagens ou termos outros ícones, apesar da iconoclastia não fazer parte do protestantismo, a idolatria nos ameaça, porque qualquer coisa que ganhe mais espaço no nosso coração, que capture mais as nossas energias e a nossa imaginação, toda coisa, toda pessoa que rivaliza com Deus, torna-se em um ídolo. Salomão se comprometeu com a idolatria, e é possível que a gente também. Se o Senhor não é aquilo que é mais importante para a gente está se comprometendo com a idolatria. A idolatria do coração é difícil de admitir, mas com frequência está no cerne da nossa luta. Por exemplo, um homem que responde mal com mal pode estar adorando o ídolo da vingança. Ou a mulher que escolhe o caminho da amargura pode estar adorando o ídolo de ser tratada de forma justa. Ela acredita que o segredo da alegria é encontrar meios para que outras pessoas façam aquilo que ela quer em todos os momentos. Gente, como bem afirmou Paul Tripp, o número de ídolos disponíveis na lista da feira das vaidades é longo e variado. E Deus fica irado, indignado com o pecado humano, com a idolatria humana. A segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que o pecado sempre traz repercussões grandes e graves. O pecado sempre traz repercussões, consequências grandes e graves. Por mais que você não veja agora, Salomão não viu o reino dividido, mas a sua posteridade sofreu por conta disso. A Escritura faz essa declaração, que as escolhas dos pais repercutem na vida dos filhos, que a escolha do marido repercute na vida da esposa e vice-versa. As consequências do pecado vêm, elas virão, a conta chega. É o que aprendemos com essa história. O Antigo Testamento está repleto de histórias que envolvem as falhas de seus grandes personagens e dá claras advertências sobre as consequências da desobediência a Deus. A falha em obedecer a Deus resulta na ira do ser divino, e era necessário que o Senhor castigasse Salomão. Afinal de contas, ele foi abençoado grandemente. Era necessário que ele fosse disciplinado para o bem dele e para o alerta da nação. Anteriormente, Deus falou para Salomão o seguinte: Salomão, se você andar na linha, o reino vai prosseguir com você. Anteriormente, Deus falou assim com Salomão, o alertando: Salomão, se você andar na linha, o reino vai prosperar. Mas agora, o Senhor não fala desse jeito com Salomão.
porque Salomão já fez aquilo que era errado. Por isso o Senhor diz o seguinte, verso 11: visto que assim procedeste. Salomão, visto que você fez isso, as consequências virão. Embora Salomão não fosse perder o reino de forma imediata, ele começou a sofrer por conta das más escolhas que fez. O reinado de Salomão até então, muito próspero, muito pacífico, muito tranquilo. A partir dos pecados que ele cometeu, esse reino passou a sofrer demasiadamente. Tudo isso alertou para a proximidade de uma grande catástrofe. O reinado de paz, outrora pacífico, agora começa a ter inimigos. E o capítulo 11 diz para a gente que o Senhor levantou contra Salomão 2 adversários. Como eu falei durante a nossa leitura bíblica, a palavra hebraica para adversário é Satã. De onde vem a ideia de Satanás. O Senhor levantou contra Salomão 2 adversários, um chamado Haddad e outro chamado, como é que é o nome dele, gente? Rezon. Um atacando no norte e outro atacando no sul. O autor tem grande interesse pela história de Haddad e fez questão de registrar para nós um pouco dessa história, que alerta-nos acerca do perigo do desejo de vingança. Tanto a história de Haddad como a história de Rezon envolve pessoas movidas pelo desejo de vingança. É por isso que há o registro deles aqui, porque tanto Haddad como Rezon foram prejudicados por conta das ações de Davi lá no passado. E por conta dessas escolhas erradas de Davi, eles sofreram e agora o desejo deles é fazer sofrer. O desejo deles é prejudicar Israel. Haddad e Rezon detestavam a Israel. Haddad veio de Edom ao sul. A tensão entre israelitas e edomitas é antiga. Na época do reinado de Davi, os israelitas atacaram os edomitas, exterminaram 20.000 deles e aprisionaram o resto. Desse ataque, o jovem Haddad conseguiu escapar. Ele encontrou exílio, ou melhor, exílio não, ele encontrou asilo político no Egito e lá foi criado com pompa. Ele não apenas sobreviveu, Haddad prosperou no Egito, era tratado como príncipe, se casou com uma mulher pertencente à família real, tinha tudo para continuar tranquilo lá no Egito, mas, movido pelo desejo de vingança e de retribuição, desejou regressar para a sua região para fazer o quê? Para lutar contra Israel e para prejudicar aquela nação. A mesma coisa aconteceu com Rezon. Outrora seu povo sofreu com os ataques de Davi e agora ele deseja prejudicar aqueles que outrora o prejudicaram. Tanto Haddad como Rezon sofreram e agora vivem para fazer outros sofrerem. Que propósito de vida mais pequeno, não é verdade? É triste quando uma pessoa resolve fazer da sua vida um instrumento para prejudicar a vida de outras pessoas. Que despropósito, que desperdício. Tem tanto mais para a gente viver e experimentar. Tem tanta beleza no mundo, tem tantas coisas boas. No entanto, infelizmente, algumas pessoas se entregaram à amargura, ao ódio e vivem para provocar, vivem para desestabilizar e se alegram com o sofrimento alheio. Haddad e Rezon são tristes exemplos desse desperdício.
Meus irmãos, o pecado traz repercussões grandes e graves, e Deus ainda opera da mesma maneira. Quero lembrá-lo disso. Essa não é uma simples história do Antigo Testamento. Deus ainda opera dessa maneira, sendo juiz justo. Com frequência Deus conduz pecadores ao juízo. Portanto, agora, hoje, é hora de você revisar a sua vida e a sua conduta. Considere as escolhas que você vem fazendo. Considere as escolhas que você vem fazendo. Talvez aquele ressentimento que ocupa cada vez mais espaço no seu coração. Para com isso. Pensamentos ilícitos, imorais, imaginação sexual depravada. Para com isso. Para onde esses pecados o conduzirão? Esses pecados conduziram Salomão para a ruína. E você, como eu, não deseja repetir essa história. Você que começou bem, não quer terminar mal. É hora de rompermos com aquilo que é errado, com aquilo que desagrada a Deus. É hora de nos arrependermos, é hora de nos prostrarmos ao Senhor, é hora de nos voltarmos a Deus, implorarmos por sua misericórdia. É hora de afirmarmos para o Senhor que Ele é sim completamente justo ao nos castigar, que Ele tem motivo sim para estar irado conosco, e que a gente precisa de um Salvador que desvie o furor dele em virtude dos nossos pecados. Ao mesmo tempo que vemos Deus agindo com justiça contra Salomão, nós vemos a misericórdia do Senhor também. Veja lá o verso 13: não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Mesmo em sua ira, mesmo irado, Deus se lembra da sua misericórdia. Deus se lembra do pacto feito com o rei ungido e com o seu povo eleito. Se Deus não tivesse preservado uma tribo para Davi nos dias de Salomão, nenhuma das promessas de salvação se concretizaria. Afinal de contas, nosso Senhor vem da descendência de Davi. Meus irmãos, Jesus é o Salvador. É o único que pode nos resgatar da ira que nós merecemos. Não apenas Salomão fez escolhas erradas, nós também já fizemos um monte. A boa notícia no meio disso tudo é que o Senhor é gracioso, generoso, e que Jesus Cristo, ao morrer em nosso lugar, transforma a nossa tragédia em comédia. Comédia no ponto de vista do estilo de literatura. Na literatura, comédia é uma história com final feliz. Então Jesus transforma a tragédia, uma história com final triste, em comédia, uma história com final feliz. Deus está indignado conosco por conta do nosso pecado. Merecemos estar sob o seu juízo, entretanto, Deus nos salva em Cristo da ira dele, uma vez que Jesus entrou na nossa situação a fim de nos salvar, a fim de nos redimir. Ao final dessa reflexão, é hora de considerarmos as escolhas que fizemos e que temos feito. Ao final dessa reflexão, é hora de reconhecermos que Deus é santo e justo. Ao final dessa reflexão, é hora de resolvermos abandonar o pecado e dedicarmos a nossa vida inteiramente para o louvor do Senhor. Que o bom Deus nos abençoe e nos ajude nesse sentido. Amém.